Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje nós daremos sequência ao estudo do livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde nós estamos estudando sobre as bênçãos prometidas por Deus em decorrência da obediência à sua palavra e, consequentemente, também as maldições proferidas também por Deus em decorrência à desobediência. Então, você que está nos acompanhando desde o dia 1º, parabéns, né? Que você está seguindo aqui o programa. E você já pegou a sua Bíblia? Pegue lá a sua Bíblia. Estamos aqui dando sequência a esse programa Está Escrito, onde hoje nós vamos estar estudando capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 45 até o versículo 57. É bastante coisa, né? Bastante coisa, gente. Vamos correr, né? Mas antes disso, eu gostaria de dar uma breve introdução, uma breve explicação sobre o sentido geral, né, desse livro de Deuteronômio, sobre o que esse livro fala, né? E para isso eu tenho que voltar um pouquinho, né? Eu vou voltar aqui 3 livros antes, né? Eu vou voltar Êxodo, Levítico, Números, até chegar em Deuteronômio. Nós vamos falar do livro de Êxodo, né? Uma breve visão, né? O livro de Êxodo, ele descreve a opressão dos egípcios sobre os hebreus e o livramento dado por Deus na libertação deste povo. Lembre que o povo de Deus ficou escravizado por mais de 400 anos no Egito. Alguns estudos, né, apontam 430 anos o povo esteve escravizado, né, sobre o domínio dos egípcios, né, no Egito. E nesse livro de Êxodo nós vemos o livramento dado por Deus, onde ele usa Moisés como representante de Deus para trazer essa libertação, né, para retirar o povo de Deus do Egito e levar esse povo para uma terra prometida. O que significa hoje para nós, né, essa libertação do Egito e essa travessia liderada, né, por Deus, pelo próprio Deus, até uma terra prometida? É a nossa salvação, né, gente? A nossa salvação. Moisés ali, ele era um tipo de Cristo, um tipo do Senhor Jesus, que lidera o ser humano à salvação, né? E hoje não apenas uma salvação de uma escravidão, né, física, como o povo sofria no Egito naquela época, mas hoje é muito mais uma libertação e uma salvação espiritual, que o ser humano tanto almeja, que o ser humano tanto precisa, uma salvação da alma do ser humano, ok? Então nós vemos aí no livro de Êxodo, né, quando Moisés também apresenta ao povo a aliança, né, dos 10 mandamentos com que Deus se apresenta ao povo e faz uma aliança com Israel no Monte Sinai, né, ali onde existe a entrega das leis sagradas de Deus a Moisés e ao povo. Muito bem. Na sequência, nós temos o livro de Levítico, né, que ele registra as leis que estabelecem o serviço sagrado por intermédio das ofertas e dos sacrifícios apresentados no altar, o qual também tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, né, onde nós ainda hoje somos chamados para entregar as nossas vidas no altar, em oferta e em sacrifício a Deus, ao único Deus, assumindo o Senhor Deus como Senhor das nossas vidas, assumindo o Senhor Jesus
como Salvador da nossa alma. Então, todos esses livros, eles vêm numa sequência trazendo, na verdade, uma representação, uma figura do Senhor Jesus. Muito forte, né? Na sequência, nós temos Êxodo, Levítico e Números. Números narra a peregrinação do povo de Israel pelo deserto e os motivos que levaram a primeira geração dos hebreus, aquela geração que foi liberta da escravidão no Egito, aquela geração não entrou na terra prometida. Então, no livro de Números, nós vemos a descrição dos motivos que impediram aquele povo de entrar na terra prometida. Isso também tem tudo a ver com a nossa salvação, né? E tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. A obediência nos leva a Deus, a desobediência nos afasta de Deus. A obediência nos coloca dentro das condições de estarmos recebendo as bênçãos de Deus na nossa vida, ao passo que a desobediência à palavra de Deus nos afasta de Deus e nos coloca dentro de um terreno perigoso, aonde nós somos vítimas das maldições de não estarmos debaixo da proteção de Deus, né? Vê se deu para entender. Chegamos então no livro de Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, na verdade, ele é um compêndio, né, de todas essas leis que Deus entregou ao povo, né, lá atrás, né, lá em Êxodo, tudo, lá em Levítico, né, tudo que Deus já havia falado para a primeira geração dos hebreus que saiu do Egito. Agora existe a releitura, né? A releitura dessa lei para essa segunda geração dos hebreus, que é a geração que vai entrar na Terra Prometida, né? Se você acompanhar a história lá em Números, tudo que aconteceu, essa geração foi impedida de entrar, porém Deus disse, os seus filhos vão entrar, né? Os seus filhos vão entrar na Terra Prometida. Então, durante 40 anos, o povo de Deus peregrinou no deserto, uma peregrinação que não precisava ter acontecido, né? Mas aconteceu em decorrência da desobediência daquele povo. E quando nós chegamos aqui em Deuteronômio, nesse livro, nós vemos a exortação dessa segunda geração de hebreus a temer, honrar e amar a Deus, para que tivesse êxito na conquista da sua pátria. O livro também descreve as bênçãos decorrentes da obediência à palavra de Deus e as maldições decorrentes da desobediência à voz do Altíssimo. Então agora nós entramos, né? Vamos entrar no estudo de hoje, né? Onde nós já lemos, né, do capítulo 1 até o versículo 15, aliás, até o versículo 14, as bênçãos, a partir do versículo 15, as maldições, e veja como é interessante que este capítulo que fala das maldições, a quantidade de versículos que relatam as maldições, é muito maior a quantidade de maldições que o povo acarreta contra si mesmo em decorrência da desobediência do que as bênçãos que são decorrentes, né, de aquele povo ouvir a voz de Deus. Quase 10 minutos, Raquel. Como que vai ser essa meditação hoje? Eu vou ler alguns versículos, vou me prender em alguns versículos e você vai estar lendo em casa, na sua Bíblia, isso mesmo. Deixe de ser preguiçoso. Ontem nós falamos sobre isso no último vídeo, né? Deixe de acompanhar apenas o que eu leio e pegue a sua Bíblia e leia os versículos do capítulo 45 até o versículo 57. Eu vou ler aqui um compêndio, né? Vou ler aqui assim um resumo, né, dos versículos,
e você vai compreender. Veja bem, no versículo 45 diz assim: e todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração pela abundância de tudo. Ou seja, Deus deu bênçãos e abundância de tudo para aquele povo, e se o povo não obedecesse a Deus, iria colher as consequências da maldição. E você vê que Deus, ele não dá por medida, ele dá com abundância, né? Então Deus deu com abundância e mesmo assim o povo não serviu a Deus com alegria e com bondade de coração. Então assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço será posto um jugo de ferro até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto dos velhos, nem se apiedará dos moços, que comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto e nem azeite, e nem crias das tuas vacas, e nem rebanho das tuas ovelhas, até que sejas totalmente consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas. Sitiar é cercar, né? Cercar. E aí eu lembrei aqui daquele cerco de Samaria, né? Quando acontece lá no livro de Reis, de que o rei Acabe, né? E aquela rainha Jezabel, eles se tornaram totalmente ímpios, inimigos de Deus, serviram aos ídolos, aos deuses, né? E cometeram todo tipo de abominação e pecado contra Deus. E ali Israel entrou exatamente nesse período de maldições, e tudo que está descrito aqui aconteceu. Depois eu vou ler alguns capítulos também, né? Alguns versículos lá de Reis, que vai complementar essa leitura aqui de Deuteronômio. Você vai ver como tudo isso aqui que Deus descreveu nas maldições, tudo isso aconteceu, né? Não acontece imediatamente. E você vê que às vezes a pessoa entra no pecado e na desobediência contra Deus, porque ele vai pecando, ele vai, né, fazendo as escolhas, né, erradas, e a pessoa não morre da noite para o dia, né? O pecado não mata uma pessoa da noite para o dia, né? Desculpa, eu fui ajeitar aí o telefone que eu gravo aqui e coloquei a mão na câmera. Mas enfim, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Não acontece. Essas maldições, elas entram na vida da pessoa gradativamente, pouco a pouco, lentamente, vou até dizer lentamente, né? Só que quando a maldição vem, coisas terríveis, né? Terríveis, tomam posse da vida daquela pessoa. E enquanto a pessoa não se voltar para Deus, ela não vai ter solução, não vai ter paz, né? É muito forte isso, né? Diz aqui, ó, essas nações irão sitiar-te em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará,
em toda a terra que te tem dado o Senhor teu Deus, e comerás o fruto do teu ventre. Olha, isso aconteceu lá no cerco de Samaria. Comerás a carne dos teus filhos e das tuas filhas que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. De sorte que, vou pular alguns versículos aqui, né? Vou até o versículo 58 para terminar, que diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, nome do Senhor teu Deus, né? Lembra lá no cerco de Samaria? Eu vou abrir aqui a palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, diz assim, olha: Jorão, filho de Acabe, versículo 1, tá? 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e reinou em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, olha aqui a causa da maldição. Esse rei, Jorão, filho de Acabe, que já tinha cometido todo tipo de atrocidade, loucura, desobediência e abominação contra Deus em Israel, e havia morrido, né? Acabe morreu, Jezabel morreu, e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a maldição, ela não vem sem causa. Também a palavra de Deus, ela diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre. E diz assim, ó: aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Depois você pode ler aqui, 2 Reis, capítulo 3. Eu vou avançar e eu vou um pouquinho mais adiante. Eu vou lá no capítulo 6 agora, né? Capítulo 6. Versículo 25, a consequência desse rei ter cometido e pecado e feito o que era mal aos olhos do Senhor. Veja bem. E houve grande fome em Samaria. E houve grande fome em Samaria. Porque eis que a cercaram. Olha o que a palavra de Deus falou lá em Deuteronômio 28, que a cidade seria sitiada. Ou seja, seria cercada. Né? E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sabe lá o que é esterco de pomba? Você comer esterco de pomba, gente, são as fezes dos pombos. Chegou ao ponto das pessoas pagarem 5 peças de prata para comer as fezes de um pombo, né? Gente, eu vou parar por aqui porque já estamos com 18 minutos de vídeo, mas eu prometo que no próximo vídeo nós vamos terminar esse assunto, tá? Porque esse assunto ele é muito extenso. A palavra de Deus diz: a maldição sem causa não se cumpre, mas a maldição, na desobediência, a maldição se cumpre. Então, Israel foi alertado lá no livro de Deuteronômio, e mesmo assim o povo errou, o povo pecou, o povo se afastou de Deus, o povo constituiu outros deuses, o povo cometeu abominação, o povo fez tudo o que você imaginar de pior para afrontar o nome de Deus. E você vê que a maldição, ela não vem da noite para o dia, né? Você vê que muitas vezes Deus tem tanta paciência que leva gerações e gerações até que aquela maldição, ela não tem como não acontecer, porque Deus deixou escrito, né? Está escrito. Deus deixou escrito na sua palavra, está escrito. Então, tudo que está escrito vai se cumprir, certo? Então, nós vamos terminar aqui essa meditação de hoje.
Ainda no próximo vídeo vamos dar sequência, vamos continuar no livro de Deuteronômio. Estamos aqui com mais quase 20 minutos, né, de meditação, mas você que teve paciência e acompanhou até o final, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, seu joinha e deixa um comentário aqui para eu saber que você assistiu. E vamos em frente, né? Vamos procurar obedecer a Deus para que nós sejamos dignos de alcançar as bênçãos de Deus, tá? Até amanhã e vejo você no próximo vídeo.